Então o pessoal havia pedido para mim falar um pouquinho, retornar um pouquinho sobre as leis da apometria. Eu não sei se aqui todo mundo, estou vendo, mas tem gente nova, me parece que vocês é a primeira vez, né? Sejam bem-vindos, né? E não sei se vocês estão bem familiarizados com o estudo da apometria já ou ainda não. Então, a apometria é um conjunto de procedimentos terapêuticos, nada além disso, né? Isso foi organizado pelo Dr. Lacerda em 1965, no Hospital Espírita em Porto Alegre. Tá? Então, o Dr. Lacerda se baseou esse estudo dele no desdobramento do corpo astral. Mais tarde nós vamos verificar que não é bem isso, mas enfim, a teoria dele foi desenvolvida em cima do desdobramento, da hipótese do desdobramento do corpo astral, com a ideia que não tinha ligação com o mediunismo. Mas, analisando ou no trabalho depois, no desenvolvimento do trabalho, percebeu que poderia ser aplicado também no mediunismo. Mas, na realidade, é um desdobramento de consciência. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as leis para tirar dúvidas, possíveis dúvidas, né? Dentro da nossa proposta de trabalho, que é o desdobramento múltiplo de personalidade, é baseado na ideia de que a consciência se divide em muitas partes, pode se dividir em muitas partes, e essas partes podem ser sintonizadas simultaneamente em vários médiums e ser trabalhadas. O Dr. Lacerda partia da ideia que os corpos é que se desdobravam. E nós provamos, até pela fundamentação, que são as personalidades que se desdobram, não os corpos. As personalidades não se desdobram, a personalidade encarnada se desdobra. Então, a primeira lei é a lei do desdobramento espiritual. Eu já tenho um questionamento aqui, porque eu acho que o espírito não desdobra. Quem desdobra? Corpos, um desdobramento relativo, né, deixando sempre o corpo imediatamente inferior inconsciente, portanto, não é o que ocorre na apometria, né? E desdobra a consciência ou as personalidades. Ou o ego, se eu quiser, né? Porque o ego desdobraria em subpersonalidades ou personalidades múltiplas que estão em ação permanente nessa estrutura chamada ego. O desdobramento anímico. Então, são vários desdobramentos aí, mas enfim, são desdobramentos de personalidades. Esses sim ocorrem, incorporam com a pessoa em estado de vigília, em estado de consciência ativa. O desdobramento de corpos sempre imporá a inatividade do corpo imediatamente inferior. Lei do acoplamento, o que desdobra, o que desacopla, acopla, evidentemente. Então, acho que aqui precisa revisão, mas não sou eu que posso fazer isso. Vai ser aqueles que estão baseados, que estão focados na base da técnica apométrica. De qualquer maneira, existem desdobramentos. Se o desdobramento é espiritual, o acoplamento não pode ser físico, teria que ser espiritual também. Acoplar fisicamente como? É do espírito para o físico? Só pode ser, não teria outra forma. Mas eu acho que o espírito nunca se desacopla do físico. Porque ele está ligado ao físico através de que ligações? Que elementos que fazem essa ligação? Os corpos. Se houver uma ruptura de corpo, o sujeito morreu, perdeu o corpo imediatamente inferior, se houver uma ruptura qualquer aí. Tanto que, no chamado choque anafilático, pelo que os espíritos nos explicaram, há uma sobrecarga de energia no duplo etérico e no corpo astral, gerado por irritação, e aí a pessoa vai fazer uma anestesia, e essa sobrecarga de energia reage à anestesia e quebra alguns elos de ligação entre corpo astral ou duplo etérico e corpo físico. E pode colocar a pessoa em estado de coma ou com sérias dificuldades ou desencarnar. Então, na realidade, eu acho que não valeria muito o estudo sobre corpos, não é importante. É muito mais importante o estudo sobre as personalidades, porque esses são elementos que nós temos como trabalhar, como trazer para a incorporação, como provar, como testar, como repetir a experiência. Agora, corpos, nós temos como fazer isso? Nós não temos como fazer.
Por isso que os grupos de apometria facilmente se fazem e se desmancham também. Às vezes por falta de fundamentação. Não tem lógica o trabalho. Porque se você não encontrar uma lógica e não aprender como trabalhar corretamente aquilo, é lógico que você vai perder o interesse. Porque você faz atendimentos e não tem resultados. Ou você não está entendendo o que está fazendo, você não consegue explicar aquilo. Através das personalidades você explica perfeitamente. Então as técnicas apométricas em si são apenas recursos terapêuticos que podem ser utilizados nos tratamentos das pessoas encarnadas e desencarnadas. Se nós lidarmos com esse enfoque, fica mais fácil. Espírito é uma pessoa. Então, nas casas espíritas, esse tratamento pode ocorrer nas casas espíritas, da mesma forma que antigamente utilizava-se a homeopatia e hoje ainda se utiliza o passe, o esclarecimento, que é a doutrinação desobsessiva, e a água fluidificada. Recursos terapêuticos auxiliares aplicados por pessoas fraternas com a finalidade de aliviar o sofrimento das criaturas, mas que nada tem a ver com a essência da doutrina. Então, quando eu pergunto o que a apometria tem a ver com o espiritismo, a apometria é uma técnica terapêutica que serve à causa espírita ou serve às pessoas com propostas fraternistas, independente de serem espíritas, né, para socorrer outras pessoas. Então, são recursos auxiliares, como água fluida e passe, não tem absolutamente nada a ver com doutrina espírita. Mas são recursos utilizados nas casas espíritas. Que o pessoal tem muita dúvida ainda sobre isso. Atrela muito a apometria, a técnica apométrica, com doutrina espírita. Eu posso usar a técnica apométrica onde eu quiser. Né? É claro que a doutrina espírita tem o maior quanto de informações sobre mediunidade, sobre incorporação, sobre problemas de ordem mediúnica, espiritual, reencarnatória, quem tem a doutrina espírita. Porque tem uma infinidade de doenças de ordem encarnatória, de ordem mediúnica, de ordem espiritual, que precisam ser melhor estudadas, e de ordem psíquica. Então, na medida que nós vamos entendendo esses vários aspectos, entrando nas suas sutilezas e compreendendo suas propriedades, fica fácil de trabalhar. Os espíritos sempre falaram o seguinte: o sucesso de um trabalho depende da intenção. Ele não diz que depende da religião. É da intenção, do propósito. É sério? Então, assim que funciona. O medo do grupo fica sintonizando, porque primeiro que não tem tantos magos assim. Então, o grupo amedrontado fabrica magos. Ele fica só catando mago, aí qualquer um chega lá e é mago, né? Qualquer espírito aí, qualquer pé rapado vira mago, né? Não tem como ser diferente, né? A porta está aberta para os magos, porque uma entidade dessa tem uma postura. O espírito chega falando qualquer coisa, que mago é esse? Né? Mago não fala, ele é a força, né? Não precisa ficar alardeando nada. Quanto mais sutilmente puder agir, mais sorrateiramente, melhor. Né? O sujeito chega fazendo um espalhafato danado, querendo virar a mesa, que mago.